Olá, tudo bem? Hoje nós estamos com o Pedro para poder conversar um pouquinho sobre aprendizagem. Ele que é um especialista no assunto, vai poder nos esclarecer algumas coisas sobre algo que é tão vivo a todo momento de nossas vidas, não é verdade? E já que eu comecei a falar sobre isso, eu queria saber de você, Pedro, o que é aprendizagem? Então, boa tarde, Ana, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre esse assunto que é tão estrutural, né, que é tão importante, está tão ligado à educação e tem sido amplamente debatido em várias esferas aí. Que bom que essa atenção tem sido criada, né, porque o aprendizado e as formas de aprendizagem, elas interferem diretamente na educação, que é algo que tem poder de mudar muita coisa, de melhorar e também de piorar muita coisa. Então, que bom que essa atenção tem sido dada. Mas vamos lá, o que é aprendizagem? Se eu tivesse que conceituar a aprendizagem assim, de forma bem sintética, né, fazer uma síntese, seria algo muito difícil. Ao longo da história, muitos estudiosos, né, Valon, Piaget, Vygotsky, muitas referências, tanto na psicologia, na pedagogia, e vieram estudando e encontrando formas de entender, de dizer, de sistematizar bem isso, de teorizar bem isso, de o que é a aprendizagem, como ela acontece, como que se constrói conhecimento. Então, assim, reduzir isso a um mero conceito é algo muito difícil, mas quando a gente pega todas as referências, tudo que se foi descoberto, tudo que se foi aplicado, a gente chega em alguns pontos que convergem sempre para o mesmo lugar. Que, por exemplo, a aprendizagem é uma mudança de comportamento, ela sempre é uma mudança. Alguns dizem que é uma mudança que acontece por demandas do meio, outras que são demandas que são mais inerentes à condição humana, mas que essas coisas estão extremamente ligadas e que são mudanças que acontecem por experiências, principalmente. Experiências que são vivenciadas no âmbito psicológico, né, neural, no caso, mas também experiências que são vivenciadas de forma social, né, de formas relacionais. O aprendizado, aprender, está muito relacionado a uma demanda que vem do meio, que se une àquela condição biológica que você tem para poder evoluir em tal ponto, para poder ter aquela capacidade cognitiva para certa coisa, e aí você supera uma fase, supera outra fase, e isso vai constituindo, isso vai construindo o processo de aprendizagem, de inteligência. Nem sempre aprender está ligado só a questões cognitivas, né? Nem sempre está ligado só àquela coisa pedagógica que a gente entende, né? Aquela coisa acadêmica. Aprender vai muito além disso. Aprender, ela pode tanto ser um processo micro, né? Por exemplo, a microgênese, um processo de aprender a amarrar um cadastro. Isso é aprendizagem, de acordo com Vygotsky. Mas também, de acordo com Piaget, aprender é superar uma fase aí de 6 anos, onde muita coisa acontece, coisas grandes. Um dia você não sabe mamar sozinho, no outro a criança já consegue pegar e identificar uma mamadeira. Tudo isso é aprendizagem. E isso acontece pela junção, é uma construção que acontece pela união, né, entre externo e interno. Então eu diria que a aprendizagem é isso. Muito bom isso que você trouxe pra gente, Pedro. Realmente, a aprendizagem, ela pode acontecer através de teorias, vários conceitos, né, da escola e de outros ambientes. Mas, além da escola, existem outras formas de aprender para além desse meio escolar, Pedro? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você para pensar que em 2017 só 47% da população brasileira teve acesso ao ensino médio, por exemplo. Você não pode dizer só que 47% da população brasileira aprendeu alguma coisa porque frequentou a escola, não. Muita gente aprende, na verdade, boa parte do processo de aprendizado acontece fora da escola, né? Se você pega as referências piagetianas, por exemplo, de desenvolvimento, de construção do conhecimento, você vai ver que muita coisa acontece em casa. Muita coisa acontece em casa, muita coisa acontece na relação e provém da relação com a família, né? Muita coisa vai acontecer na escola e talvez até aí parte das coisas que acontecem na escola, parte do processo de aprendizagem, aconteça muito mais fora da sala de aula do que dentro dela. Acontecer no recreio, né? Na interação social, né? No contato cultural com as divergências de pessoas, de formas de pensar e etc. É óbvio que o aprendizado está extremamente, intrinsecamente ligado à educação, mas ela não se reduz a isso. Então o aprendizado acontece sim fora do ambiente escolar. Ele acontece em casa, ele acontece na rua, ele acontece no trabalho, ele acontece dentro de si mesmo, né? Demandas extremamente íntimas e particulares levam a pessoa a aprender certas coisas, né? O processo de autoconhecimento, por exemplo,
É exatamente isso, é você se conhecer e aprender consigo mesmo, aprender com as próprias atitudes. Então, assim, a gente aprende o tempo todo. A gente está superando essas fases de aprendizado e da construção do conhecimento o tempo todo. E talvez um dos maiores erros, né, das pessoas sejam reduzir esse papel reducionista, né, da nossa cultura de aprendizado é escola. Se você não vai bem na escola, você não é capaz de aprender, né? Mas a gente pega aí uma pessoa, um senhor, né, lá do interior sei lá, daquele interior mesmo, e que tem uma sabedoria absurda, e que vai ter uma maestria em alguma coisa absurda e que não frequentou a escola. Você não consegue sustentar o argumento de que a aprendizagem é escola e é educação. É óbvio que a escola tem um papel importantíssimo na construção disso, porque ela promove essa interação social, porque ela promove o contato da criança com um conteúdo, por exemplo, que ela não entende. E aí entra o papel do professor, por exemplo. Tem que ter uma coisa lógica, sabe? Tem que ter algo muito bem construído para que isso aconteça de forma legal, sabe? Para que o aprendizado realmente aconteça. Para que não seja só algo burocrático, um cumprimento de fases da vida que alguém estipulou que eu tenho que viver. Eu tenho que ir para a escola, passar aqui, e eu tenho que passar, né, no primeiro ano, eu tenho que passar para o segundo, óbvio, seja lá colando, seja decorando tudo, não tendo processo de cognição de nada, né? Mas é isso, a aprendizagem ela acontece muito fora da escola também. Entendi. Pedro, você acredita que o ensino é algo exclusivo para os professores ou outros profissionais, outras pessoas podem estar envolvidas no processo de aprendizagem de um indivíduo? Não, claro que não. Tem muita gente envolvida no processo de aprendizagem, muita gente envolvida. Você para pra pensar, quando uma criança aprende a andar, não foi o professor que ensinou isso, a criança mal chegou na escola ainda, sabe? Talvez um tutor, mas é ali o estímulo do pai, sabe? E da mãe também, ou quem quer que seja que esteja acompanhando a criança naquela fase. Um excelente exemplo, por exemplo, da influência, que é a criação e o contato, o convívio, a forma que isso acontece, né, entre pai, mãe e filho, e família como um todo, né, falando de um modo geral. Por exemplo, Piaget, ele acredita extremamente numa linha em que o lúdico na fase da infância é um dos fundamentos principais para a aprendizagem. E daí você pode tirar a brincadeira, a imitação, os jogos, sabe, o faz de conta, os brinquedos. E aí, por exemplo, a gente tem uma interferência muito boa. Quando um pai dá muito brinquedo para uma criança, quando a criança tem sempre uma variedade incrível de brinquedos, ela não pode exercitar, por exemplo, aquilo que vai ser a base para uma construção de conhecimento para ela no futuro, que é a imaginação. Essa capacidade muito forte na criança, por exemplo, de inventar, de imaginar, né, de pensar, de fingir, para uma construção de conhecimento para ela no futuro, que é a imaginação. Essa capacidade muito forte na criança, por exemplo, de inventar, de imaginar, né, de pensar, de fingir, sabe? De fingir que é alguma coisa, de fingir que algo é alguma coisa, de pegar um brinquedo e transformar aquilo em outra coisa. Isso está intrinsecamente ligado ao processo de aprendizagem e vai promover condições de cognição muito maiores e melhores para o futuro, sabe? Então, assim, por exemplo, quando um pai entope a criança de brinquedo, muita variedade, muito brinquedo, não tô nem falando daquela questão social de você mimar ou não, isso é subjetivo e relativo, mas, teoricamente falando, isso impede a criança, por exemplo, de vivenciar algumas coisas que são naturais da fase dela, que é essa capacidade, essa imaginação que explode para fora o tempo todo, sabe? Essa coisa de inventar, da criança passar correndo assim e você não saber o que está acontecendo, mas dentro da cabeça dela tem algo muito grande acontecendo, sabe? E isso já é aprendizado, isso já é promoção e construção de conhecimento. Então, definitivamente não só os professores estão ligados a esse aprendizado, mas muita gente, os pais, o chefe lá no trabalho, o professor da faculdade, sim, os amigos, os relacionamentos amorosos, as desilusões amorosas, tudo isso ensina. A vida ensina o tempo todo. Legal, Pedro. Legal saber que várias pessoas podem estar envolvidas no processo de aprendizagem. Nós sabemos, Pedro, que a motivação é algo importante, é um processo que move o indivíduo para uma ação.
como que a motivação pode influenciar no processo de aprendizagem? Bem, Ana, o interesse pela relação, né, criada entre os aspectos motivacionais e o aprendizado, ele é bem recente. Mas antigamente essa relação ela se limitava a uma vontade que gerava e colocava o sujeito num estado de uma pré-condição para o aprendizado, né? E hoje é sabido, as evidências elas nos mostram que essa relação entre motivação e aprendizagem, ela vai muito além dessa pré-condição, sabe? Muito pelo contrário, a motivação é um elemento na característica humana que move a pessoa a fazer muita coisa. E ela não só move, mas ela mantém um certo interesse de alguém em alguma coisa, né? Os motivos, né? A motivação, ela vem de motivos. Os motivos, elas ativam e despertam o organismo de alguma forma, sabe? E esses motivos dirigem, muitas vezes, a pessoa para um alvo particular e mantém o organismo em ação. Ela mantém o organismo em ação. Então, assim, a motivação, apesar de ser um estudo relativamente novo em relação, quando você cruza a motivação com a educação, com a aprendizagem, mas a gente sabe que é muito relevante e que faz muita diferença, não é mais substancial como antes. E quando a gente olha para um lado mais educacional, a gente levanta algumas particularidades mais substancial como antes. E quando a gente olha para um lado mais educacional, a gente levanta algumas particularidades, né, do âmbito educacional, pedagógico, da escola, propriamente dito, do aprendizado na escola, a gente ainda tem mais variáveis ainda, né? A escola é um ambiente onde você tem um sistema de aprendizado totalmente diferente de um sistema natural, digamos assim. Um sujeito que está ali, ele tem que ter um nível de raciocínio muito grande por muito tempo, uma concentração, uma atenção focada por muito tempo. Ele tem que estar ali apto para resolver muitos problemas. Então, assim, a motivação nesse ponto, ela é extremamente relevante e tem muita influência. Hoje, talvez, os dados, eles não nos deem exatidão da tamanha influência, mas a gente sabe que a motivação é sim um fator que pode determinar e diferenciar, talvez, um aluno, entre aspas, bom de um aluno médio, sabe? Aquele aluno que tem vontade, aquele aluno que tem energia, aquele aluno que tem mesmo tesão pela tarefa, sabe? Que tá ali, que ele quer estar ali. Diferente do aluno que não quer estar ali, que não tem o menor interesse na escola, que não tem um pingo de entusiasmo em realizar as atividades que são propostas no meio escolar. Isso está muito ligado à motivação. Pedro, só tenho a agradecer por você ter me explicado, ter nos ensinado um pouco mais sobre aprendizagem e espero que a gente se veja outras vezes. E obrigada também por você que assistiu o nosso vídeo. Boa noite a todos!